Jeremias 31, versículo 30, que cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Provérbios 18, 26. 36. Que quando o justo se desvia, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Desviando-se o justo, morrerá. No pecado que cometeu, na iniquidade que cometeu, esse morrerá. Está escrito em Ezequiel 18, 26. E todos nós sabemos que Adão, o Senhor deu um jardim para Adão. Adão recebeu o jardim do Senhor e viveu ali. Todos nós sabemos que Adão pecou contra Deus. Então ele violentou sua própria alma e foi castigado. Porque a Bíblia diz em Romanos, o apóstolo Paulo escreve, Romanos 5, versículo 14: no entanto, a morte reinou desde Adão e até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. E em Salmo 51,5 diz: eu nasci em pecado, em iniquidade concedeu a minha mãe. Porque o pecado entrou na terra. Aí nós sabemos que Noé, o Senhor falou com Noé, achou graça sobre Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 8, achou graça sobre Noé. E versículo 9 diz que Noé andava com Deus, que Noé foi salvo e tudo. Sabemos que ali, a Bíblia também diz em Gênesis 6, versículo 5, que Deus viu a maldade do homem, que ia ter se multiplicado na terra e que era continuamente lá os desígnios do seu coração. Versículo 6 diz que e Deus se arrependeu de ter feito o homem e pesou o coração dele, por causa do pecado e as suas consequências. E eu quero dar um exemplo hoje de dois homens extraordinários na Bíblia. Um é Sansão. Sansão foi um juiz no tempo de Israel. E ele está na galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Sansão está lá na galeria dos heróis da fé. Porém, Sansão, ele quebrava muitos princípios. A Bíblia diz em Juízes 13, versículos 5 e 7, que ele era nazireu, desde o ventre da mãe foi escolhido. Um anjo chegou para sua mãe e falou com ele, com a mãe dele, e ele foi consagrado nazireu. E o voto de nazireu era um voto de consagração ao Senhor. A gente vê esse voto no livro de Números, capítulo 6. Então Sansão foi consagrado ao Senhor e era para viver uma vida de santidade, era para ser um exemplo de homem de Deus. E o voto de nazireu, que na época, nazireu era um voto que a pessoa tinha que renunciar a muitas coisas. Ele não podia beber bebida forte, vinagre, tudo que tinha uva, ele não podia tocar em morros, ele não podia várias coisas. Então era uma separação, ou seja, ele tinha que se consagrar ao Senhor. E Sansão foi desde o ventre escolhido. O voto de nazireu era por um dedo ou para todo sempre, se a pessoa fizesse esse voto ao Altíssimo. E Sansão tinha esse voto de nazireu, mas Sansão quebrava os princípios do Senhor. A Bíblia diz que Sansão, Juízes 13, versículo 24 e 25, que então essa mulher concedeu Sansão e o Senhor era com ele. E diz que em Juízes 35, 13 e 25, que o Espírito do Senhor impelia Sansão, ou seja, o Espírito do Senhor estava sobre Sansão, ensinando ele, dando força para ele, guiando a vida dele. Tanto que você lê lá em Juízes 14, 6, que um leão apareceu e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, que ele rasgou um leão como se rasgasse um cabrito. Eita glória! Aleluia! Então Sansão era um homem de Deus, mas ele foi quebrando os princípios e foi se corrompendo o seu voto. A Bíblia diz que ele ia atrás de outras mulheres. Lá em Juízes 16, capítulo 1, diz que ele foi agasalhar uma cidade e viu uma prostituta e coabitou com ela. Princípios quebrados. Consequência, o pecado vem. Quando a gente quebra princípios, o pecado assola. Quando a gente quebra princípios da palavra, o pecado vem e nos assola com toda a vontade.
está escrito em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que está em pé, veja para que não caia. Aleluia. E Sansão, ele foi, e ele habitou com essa mulher, e também em Juízes 14, versículo 8, ele tinha matado um leão, depois ele viu o corpo do leão, e tinha muitas abelhas ali, um enxame de abelha, e tinha mel naquela carcaça do leão. Sansão foi lá, pegou aquele mel e comeu, e quebrou mais um princípio, porque em Números capítulo 6, versículo 6, diz que o nazireu não podia tocar em um cadáver, nem de animal nem de pessoas. E ele tocou e comeu aquele mel. Mais o princípio quebrado. Jesus. E as consequências veio na vida de Sansão. Por quê? Princípios quebrados. E ele, todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Conheceu Dalila, e ali ela seduziu ele foi, ele já era fraco nessa área sexual. Ele caiu, cegaram os olhos de Sansão, levaram ele, zombaram na cara dele, cuspiram ele. É como se fosse um crente fraco, desviado. Quando a gente se afasta do Senhor, isso acontece. Os demônios zombam de você, cospem na sua cara. E Sansão estava lá por causa da consequência dos seus pecados. Porque um dia o boleto chega. Quando pecamos com o Senhor, não pense que vai ficar impune. Um dia chega a conta. E é muito caro isso. E Sansão, cegaram os olhos de Sansão, em Juízes 16:28, ele disse: Senhor, peço só mais uma vez, restaurar minha força. E lá ele destruiu aqueles filisteus e morreu ali mesmo também. E outro homem de Deus é Davi, o homem segundo o coração de Deus, o amado do Senhor, um homem cheio de graça, um homem pesado do óleo da unção do Senhor, adorador, consagrado, ungido, rei de Israel. A Bíblia diz em Atos, capítulo 13, versículo 22, achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, um homem consagrado, um homem que destruiu Golias, um homem que vencia as batalhas. O seu exército era um exército poderoso. Qualquer soldado de Davi era respeitado, porque se chamava o exército de Davi os poderosos de Davi. E aonde iam os soldados de Davi, todo mundo, ali vai o poderoso de Davi, o exército de Davi. Porém, Davi, em 2 Samuel, vamos abrir 2 Samuel 11. Glória a Deus. Segundo Samuel. Tinha um irmão que falava 2 Samuel, cara. O pastor Paulo fala assim: não, irmão, Samuel. 2 Samuel, capítulo 1. Olha aqui. Chave igreja. Amém. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, o tempo que os reis saíram para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu na hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andando, passeando no terraço da casa real. Viu no terraço uma mulher se lavando, era uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliana, mulher de Urias o Heteu? Aí todos nós sabemos que Davi viu aquela mulher tomando banho lá. E o terraço ficava no alto. E ele passeando, não foi para a guerra, começou a dar uma relaxada. Não, já venci muitas batalhas. Só de Joabe mesmo, vou ficar aqui descansando na Netflix, assistindo, comendo churrasco. E lá viu a mulher tomando banho, porque naquela época os banheiros eram fora, diz os teólogos. Então
ele estava no alto e viu a mulher. Quando ele viu aquela mulher, e o que Jesus disse em Mateus 5, versículo 28, aquele que olhar para uma mulher com intenção de pôr no seu coração, já adulterou com ela. E Davi olhou ali, cobiçou aquela mulher, mandou chamá-la e deitou com ela. Todos nós sabemos o que aconteceu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ungido do Senhor, transgredido, e as consequências do pecado, com certeza vão vir. E Davi chamou aquela mulher, ele coabitou com ela, e depois ela ficou grávida. E Davi ficou, e agora, o que é que eu faço? Olha só, quando a gente está distante do Senhor, a gente faz coisas terríveis. Eu sou exemplo disso, eu sei como é. Quando você anda distante da mão do Altíssimo, você faz coisas horríveis, coisas que você nunca imaginou que ia fazer, faz, porque não tem a graça de Deus. E olha só o que Davi fez: mandou chamar o seu soldado Urias, tirou a da guerra e mandou Joab trazer ele. E falou: olha, Joab, vai, como é que está a guerra? Ah, tá bem, tal. Como é que foi lá? Isso, aquilo. Vai para sua casa, vai descansar. E o soldado Urias, tão leal, não foi, ficou lá, esperando perto do palácio por ali. E falaram para Davi: olha, Urias não foi. Davi fez outra estratégia, então chamou ele para o banquete, fez um contrafilé, um peixe assado, não, aqui sem esfria. Aí ele comeu lá, deu um vinho lá, e embebedou Urias. Vai para a tua casa, vai descansar. Urias leal, não. Sabe o que significa o nome de Urias? Deus é minha luz. Ô glória, aleluia. E ficou lá. E Davi, eu não sei o que eu faço mais com esse camarada. Não sei mais o que eu faço. Segunda Samuel 11, no 14, ele escreve uma carta, sentença de morte, o seu soldado leal. Olha o coração de Davi, um soldado leal. Ele escreve a carta, manda Joab colocar ele na frente da batalha, onde ele era perigoso, com certeza. Ó, Joab, coloca ele onde tem os flecheiros, alguma coisa assim, colocou ele na batalha onde tinha os mais pobres, porque os exércitos eles não estavam enfrentando aqui, outro aqui, outro aqui. Aí colocou ele uma parte, talvez que ele não era perigoso. No versículo 17 diz que ele morreu na batalha. E Joab vai e fala: ó, ele morreu. Veja o que Davi fez. O homem segundo o coração de Deus. E todos nós, filhos, sabemos também a consequência do pecado depois que aconteceu com o rei Davi. Seus filhos, seu filho dormiu com a sua filha, Absalão matou, se não me engano era Tamar e Amon. Isso em 2 Samuel 13, e aconteceu toda essa bagunça por causa da consequência do pecado. E a gente, como igreja, hoje não é a mesma coisa. Nós precisamos, sabe, igreja, nos mantermos firmes com o Senhor. Glória a Deus. A irmã estava orando em línguas ali. Alguém tem alguma tradução? Deus revelou para vocês? Alguém? Eu senti no meu espírito que dizia assim: quero consagração. Quero consagração. Amém, Jesus. O Senhor, Ele quer isso. Glória a Deus. Ele quer nos consagrar mais. Ele quer que essa igreja, aqui eu vou falar pessoalmente da nossa igreja, meus irmãos, vamos ser zelosos por essa igreja. Glória a Deus. Vamos fechar com a nossa liderança. Vamos estar juntos, sabe? Em unidade mesmo. Vivendo uma vida para o Senhor. Vigiando, não quebrando os princípios como Sansão, porque todos nós somos
pecar, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:20 que não há homem que não peque. Nós pecamos, mas nós não somos escravos do pecado.